22 de junho de 1986. Estádio Azteca, Cidade do México. Um homem de 1,65 m comete um crime dentro de campo. E a plateia inteira vê. 5 minutos depois, o mesmo homem faz algo que 40 anos depois ninguém consegue explicar direito. Não é exagero. Num intervalo de 300 segundos, Diego Armando Maradona condensou tudo o que o futebol pode ser. E o mais bizarro é que a gente ainda não sabe muito bem o que fazer com essa história. É como se alguém tivesse filmado o bem e o mal lado a lado no mesmo uniforme, com a mesma bola. Uma trapaça perfeita e uma obra-prima honesta. Tudo em 5 minutos. Tudo no mesmo jogo. A maioria das pessoas conhece a história por partes. Existe o gol de mão. E existe o gol bonito. Mas quase ninguém para perguntar como os dois se encaixam. Por que o mesmo jogador, no mesmo jogo, contra o mesmo adversário, decide cometer uma trapaça e, na sequência, fazer a jogada mais limpa da carreira? Pois é. A resposta passa por três camadas que a gente raramente cruza. A primeira é o contexto. E não dá para entender o que aconteceu em campo sem entender o que aconteceu fora dele 3 anos antes. A segunda é o lance em si. Mas não do jeito que você já viu em 30 compilações de YouTube. E aqui entra a análise frame a frame, a compreensão de cada movimento, cada decisão instintiva de Maradona. A terceira é o que isso diz sobre a gente como torcedor, como público, como sociedade. Vou te mostrar as três. O que você vai ver aqui não é mais um vídeo sobre a mão de Deus. É sobre o momento em que o futebol virou uma metáfora do ser humano. É sobre quando a gente parou de fingir que esporte é só esporte. É sobre duas escolhas que um homem fez em 5 minutos que mudaram como a gente entende vitória, genialidade e moralidade no futebol e na vida. Para entender o que rolou no gramado, primeiro tem que puxar o fio geopolítico. Argentina e Inglaterra não eram só dois times de futebol se enfrentando numa quarta de final de Copa do Mundo, em junho de 1986. 4 anos antes, em 1982, os dois países tinham estado em guerra aberta. A Guerra das Malvinas. Durou 2 meses, de abril a junho, e deixou mais de 600 soldados argentinos mortos. A Argentina perdeu. Perdeu militarmente, perdeu politicamente, perdeu simbolicamente. A derrota foi humilhante e a ferida profunda. A tipo de ferida que um país carrega por décadas, por séculos talvez. O conflito tinha sido precipitado pela junta militar argentina, que estava em colapso político, e tentou usar a guerra como uma forma de recuperar legitimidade interna. Não deu certo. A estratégia militar foi desastrosa. A diplomacia internacional isolou a Argentina, e a campanha militar terminou em rendição. A humilhação foi total. O contexto era crucial. A Argentina estava sob uma ditadura militar que tinha precipitado o país numa guerra desastrosa para tentar reconquistar o poder político. Quando os militares perderam a Guerra das Malvinas, a legitimidade deles entrou em colapso total. A ditadura caiu logo depois. A democracia voltou em 1983, mas o trauma coletivo permanecia vivo, pulsante, fresco na memória nacional. O povo argentino estava ferido, com a identidade abalada, precisando se reconstruir do zero. Precisava de uma vitória simbólica. E aí, 3 anos depois, em 1986, o sorteio da Copa do Mundo coloca a Argentina e Inglaterra frente a frente nas quartas de final. Não era um jogo de futebol. Era uma reedição simbólica da guerra, mas dessa vez com outro uniforme, outra linguagem. Dentro de campo, a Argentina tinha um trunfo que a guerra não teve: Diego Maradona. Aos 25 anos, no auge da forma física e técnica, ele era o melhor jogador do mundo. E sabia exatamente o que aquele jogo significava para o seu país. Maradona mesmo disse, anos depois em entrevistas que repercutiram internacionalmente, que a partida contra a Inglaterra foi mais que futebol. Foi um acerto de contas com a história. Ele carregava uma nação inteira nas costas, e o peso não era só esportivo. Era existencial, era psicológico, era catártico. O Estádio Azteca tinha 114 mil lugares e estava lotado. O clima era de final de Mundial, não de quartas. Argentina e Inglaterra entram em campo. E nos primeiros 45 minutos, ninguém marca. 0-0 no primeiro tempo. Silêncio tenso. Até que o segundo tempo começa, e aí tudo muda de uma vez. Aos 6 minutos do segundo tempo, a Argentina tem um escanteio. A bola cruza a área, o goleiro inglês Peter Shilton sai do gol para cortar o lance. Maradona também vai na bola. Só que tem um detalhe físico que importa muito aqui. Maradona tem 1,65 m. Shilton, 1,85 m. 20 centímetros de diferença. É uma vantagem enorme numa disputa aérea. Não tem salto que compense isso numa luta limpa por uma bola que sobe acima da cabeça de ambos. E Maradona sabia disso perfeitamente.
Ele tinha enfrentado essa desvantagem física a carreira toda, desde os tempos de base. Então ele fez o que qualquer pessoa que quer vencer uma disputa fisicamente injusta faria. Mudou as regras do jogo no meio do lance. No movimento de cabeceio, ele levantou o braço esquerdo e desviou a bola com a mão. Não foi um lance ambíguo, não foi uma interpretação de árbitro onde você pode alegar inocência. Foi trapaça pura, calculada, proposital. O goleiro Peter Shilton viu, os companheiros de Shilton viram, os jogadores argentinos viram. Mas o juiz, o tunisiano Ali Bin Nasser, estava mal posicionado. Ele não viu o lance claramente. O bandeirinha também não via bem o ângulo. O gol foi validado. 1-0 Argentina. Os jogadores ingleses cercam o juiz imediatamente. Históricos. Reclamam. Protestam. Argumentam que foi mão. Maradona corre em direção à lateral do campo, olhando de lado para o bandeirinha, com um sorriso contido, esperando o apito de anulação que nunca vem. A Inglaterra tenta reconhecer o erro, apela, mas não consegue reverter a decisão. Não tinha VAR. Não tinha câmera de vídeo revisora. O que o árbitro não viu oficialmente não aconteceu. Essa era a regra de 1986. E aí, na entrevista depois do jogo, Maradona solta a frase que virou lenda internacional: foi a mão de Deus. É icônico, mas é mentira, claro. Não foi mão de Deus nenhuma. Foi mão de Maradona. Mão inteligente, oportunista, trapaceira. E ele sabia. E toda a plateia sabia. E todo jogador inglês sabia. A diferença é que o juiz não sabia. E em futebol, se o árbitro não viu, não aconteceu. Ponto. Pois é. Às vezes o futebol é isso. O Deus que você invoca é o próprio erro humano, a falibilidade do árbitro, o acaso. O mais irônico, Maradona usou aquela frase, mão de Deus, como um escudo moral. Transformou a própria trapaça numa anedota celestial, numa piada que diluía a culpa coletiva. Gênio do marketing pessoal décadas antes do marketing pessoal existir profissionalmente. Ele virou a trapaça numa narrativa romântica, sagrada até, e aí o tempo passa. Ou melhor, não passa, porque o que acontece nos próximos 300 segundos é algo que distorce completamente a percepção de qualquer um que acompanha aquele jogo. 4 minutos depois do gol de mão, o placar ainda está 1-0 Argentina. A Inglaterra tenta se reorganizar, tenta compensar o choque emocional e psicológico de ter levado um gol que não era legal, que feria o sentido de justiça. Mas a Argentina consegue roubar a bola no meio de campo com uma interceptação. Maradona recebe o passe no campo defensivo, perto da linha do meio. Ou seja, a uns 60 metros do gol de Shilton. De costas pro gol, com dois marcadores ingleses em cima dele, pressionando, tirando espaço. E aí ele gira. E aí começa o que 40 anos de história do futebol vai chamar de impossível. O que acontece nos próximos 10 segundos já foi dissecado em câmera lenta, frame a frame, por 30 anos de debate esportivo internacional. Maradona dribla Peter Reid com um movimento rápido para a direita. Depois, dribla Peter Beardsley com um toque de bola para a esquerda. Depois, dribla Terry Butcher, um dos defensores mais fortes da Inglaterra, deixando ele quase caindo na grama. Depois, dribla Terry Fenwick. 4 defensores da Inglaterra de elite deixados na poeira em sequência. O goleiro Peter Shilton sai desesperado do gol para tentar bloquear o caminho de Maradona. E Maradona dribla ele também com um toque de bola em velocidade. E marca. 60 metros percorridos em 10 segundos de puro virtuosismo. 5 jogadores ingleses de elite deixados para trás. 6 dribles consecutivos numa sequência que os livros de história do futebol chamam de impossível, irracional. O segundo gol argentino. 2-0. O narrador argentino Victor Hugo Morales estava na cabine de transmissão quando viu isso. E fez um discurso que até hoje é cantado em Buenos Aires, em praças públicas, em bares. Maradona, Maradona, Maradona. Ele não conseguia falar direito de tão emocionado, só repetia o nome dele em êxtase. Ele chorou na cabine de transmissão. Ele não foi o único. A plateia do Estádio Azteca entrou em delírio total. O gol do século. Foi eleito assim mesmo, oficialmente. Foi eleito o gol mais bonito da história das Copas do Mundo por uma votação da FIFA em 2002. Mais bonito que qualquer outro gol em 80 anos de história de Copas. Mas o que importa não é o ranking isolado, é a sequência temporal. É o fato de que, se você assistir ao jogo inteiro, os dois lances estão separados por menos de 5 minutos de tempo real. 5 minutos. O mesmo jogador. O mesmo uniforme argentino branco. O mesmo goleiro Peter Shilton. Um gol roubado com a mão, um gol perfeito com os pés e a inteligência. Um crime e uma obra-prima lado a lado, na mesma gravação, no mesmo jogo, separados por 300 segundos que mudaram o futebol para sempre. Aqui vai o ângulo que ninguém cruza e que explica por que essa história ainda importa em 2026.
A historiografia convencional do futebol trata a mão de Deus e o gol do século como duas coisas separadas, dicotômicas, opostas. Uma é a mancha, a outra é a glória. Uma é o pecado mortal, a outra é a redenção celestial. Uma invalida o jogador, a outra o santifica. Mas se você coloca os dois lances lado a lado, não como eventos isolados em dias diferentes, mas como uma única narrativa que dura 5 minutos, no mesmo jogo, com o mesmo uniforme, o que emerge não é uma contradição irreconciliável. É uma coerência profunda, perturbadora. Maradona não era um herói puro que vacilou numa atitude desesperada de trapaceiro, nem um vilão que se redimiu magicamente com uma jogada esteticamente bonita. Ele era uma pessoa que, num momento de extrema pressão, pressão nacional de um país ferido de guerra, pressão pessoal de representar tudo aquilo, pressão da chance histórica que não voltaria, usou todos os recursos disponíveis, usou o truque sujo de cima contra a física desfavorável, e usou a genialidade limpa que veio depois. A mão de Deus e o gol do século são duas faces da mesma moeda chamada vencer a todo custo. Uma foi trapaça, era ilegal, era moralmente questionável. A outra foi arte pura. Era legal, era inspiradora, transcendente. As duas vieram do mesmo lugar, a obsessão de um homem em não perder aquela partida específica. E isso é desconfortável para a gente como torcedores porque, como público de esportes, a gente gosta de separar o futebol em moralidades simples, claras. Jogador bom, jogador ruim, gol legítimo, gol ilegítimo, herói, vilão, anjo, demônio. Mas o futebol real. O que acontece dentro das quatro linhas quando o jogo está quente, quando há pressão demais, quando a vida inteira parece estar ali dependendo de um resultado. Não cabe nessas gavetas morais. Não é binário. Não é preto e branco. O que Maradona fez em 5 minutos foi obrigar o mundo inteiro a engolir uma verdade incômoda. O mesmo cara que trapaceia pode ser um gênio. E o mesmo gênio que faz uma obra-prima pode ter trapaceado minutos antes. E a gente nunca aprendeu a lidar com isso psicologicamente. A gente quer que as pessoas sejam uma coisa ou outra, nunca as duas simultânea, inseparável. A Argentina venceu a Inglaterra por 2-0 naquele dia de 22 de junho de 1986. O gol de mão aos 6 minutos do segundo tempo, o gol do século aos 10. A Inglaterra ainda descontou um gol nos 80 minutos. Gary Lineker marcou uma belíssima jogada de reação. Mas não deu tempo de empatar. O segundo tempo foi frenético, mas o placar argentino se manteve. A Argentina classificada para a semifinal da Copa. E o resto é história conhecida em qualquer lugar que se fale sobre futebol, desde Buenos Aires até Estocolmo. A Argentina de Maradona foi campeã absoluta da Copa do Mundo de 1986. Ganhou da Bélgica na semifinal com 2 gols de Maradona. Ganhou da Alemanha Ocidental na final, em um jogo épico de 90 minutos que se resolveu na prorrogação. Maradona levantou a Taça Ouro como capitão, no mesmo estádio Azteca onde, 2 semanas antes, tinha cometido a maior trapaça vista em decades e feito o maior gol da carreira no mesmo jogo contra o mesmo rival. A imagem do Maradona com a taça acima da cabeça, cercado por fogos de artifício multicoloridos, é uma das mais emblemáticas e icônicas do esporte. Está em museus de futebol, em livros de história, em documentários de televisão internacional. E ela carrega aqueles 5 minutos dentro dela, indissociável. O gol de mão não apagou o que veio depois. O gol do século não limpou a mão manchada. Mas os dois existem, juntos, como a explicação mais honesta sobre o que é o futebol de alto rendimento, o esporte profissional em seu auge. Uma mistura de sujeira e beleza que a gente insiste em separar logicamente, mas que na prática anda grudada, inseparável, uma complementando a outra na mesma jornada. 39 anos depois, em 2025, o que a gente faz com essa história ainda relevante e pulsante? O futebol moderno tem VAR, Video Assisted Referee. Em cada lance polêmico, inteligência artificial monitorando cada movimento, cada centímetro de campo, é escaneado por câmeras em 4080 pixels de resolução. Um gol de mão como o de Maradona seria anulado em segundos no sistema de hoje. A tecnologia detectaria o contato imediatamente, o árbitro de vídeo reverteria a decisão em menos de 2 minutos, e o gol seria cancelado em tempo real. Maradona saberia disso antes de tentar, provavelmente nem teria a ideia instintiva de colocar a mão, porque o risco seria zero de benefício. O que muda então entre 1986 e 2025? Teoricamente, tudo. Tecnicamente, nada. Porque o que a mão de Deus representa não é sobre a tecnologia ou a detecção de violação de regras. É sobre a natureza humana imutável. A gente ainda quer vencer. Ainda busca atalhos quando pode. Ainda aplaude a genialidade quando ela nos agrada e finge que a trapaça não aconteceu se beneficia nosso time, ou vice-versa, dependendo de que lado da cerca a gente torce, de qual time a gente representa.
O debate sobre a mão de Deus é, no fundo, um debate sobre a gente mesmo, sobre nossas escolhas morais, nossos valores fluidos, nossa hipocrisia estrutural. Até onde você iria para vencer? Que atalhos você tomaria? E se vencesse de forma questionável, moralmente ambígua, você contaria como venceu? Você se sentiria bem? A beleza do gol do século é o contraponto moral que a gente usa para se sentir melhor com tudo. Olha só, ele não é só um trapaceiro, ele também é um gênio criativo. Então tá tudo bem. A história fica bonita assim. Mas a verdade incômoda é que ser gênio e ser trapaceiro não são opostos morais irreconciliáveis. Às vezes são o mesmo pacote, o mesmo instinto primitivo de vitória a qualquer preço. E isso vale para futebol de alto nível, vale para a carreira profissional moderna, vale para a vida pessoal. Maradona, em 5 minutos, resumiu o que o futebol tem de pior e de melhor, de mais sujo e de mais puro. Um gol roubado com a mão, um gol perfeito com os pés e a criatividade. Uma mentira engraçada que virou história sagrada, uma verdade bonita que virou mito absoluto. E a gente ainda discute qual dos dois define ele, qual dos dois lados é o real, qual dos dois pesa mais na balança histórica. Pois é, talvez os dois definam, talvez nenhum defina. Talvez ele seja importante, justamente por ser os dois de uma vez, essa dualidade irreconciliável. Agora eu quero saber de você genuinamente. Na sua cabeça, a mão de Deus invalida e mancha o gol do século, ou os dois juntos é que fazem a história ser completa e mais honesta sobre o que é o futebol? Manda nos comentários a sua resposta. A gente está moldando esse canal junto com você. E seu palpite, seu voto, pode virar o próximo vídeo que a gente produz.